Muito bem, pessoal, voltando aqui, né, prosseguindo aqui o tema da nossa aula de hoje, vamos aqui para o nosso slide. Então a gente falou, né, campo de aplicação e funções da contabilidade, né? Então estamos lá falando, beleza, show de bola. Mas como é que a contabilidade faz isso, Vinícius? Como é que ela controla o patrimônio, cumpre a função controle do patrimônio é a função administrativa? Como é que ela apura o resultado do exercício, o lucro ou prejuízo? Para isso ela vai se valer de técnicas, tá? Vamos lá, ó. Então eu vou colocar aqui com vocês, tá? Técnicas da contabilidade. Olha aí que beleza. Técnicas da contabilidade. A primeira técnica da contabilidade, e eu quero que vocês estudem isso comigo, já olhando num aspecto, tá bom? Cronológico. Então existe uma sequência de coisas que a contabilidade faz. A primeira coisa que a contabilidade faz, ela é a escrituração. É a primeira técnica. Aqui, ó. Escrituração. Tá? Escrituração. O que é escriturar? Essa palavra estranha. Relaxa, irmão. Escriturar é escrever, ó. Vou até colocar aqui para você, ó, entre aspas, tá? Escrever, vírgula, em linguagem contábil, presta atenção, em linguagem contábil, tá? Então não é de qualquer forma. Comprou um carro, não, existe toda uma forma específica, uma linguagem para a gente poder registrar, tá? Escrever em linguagem contábil os fatos, novamente aparecendo, ó, os fatos ocorridos no patrimônio. Então a contabilidade está focada nos fatos, registrando, escrevendo. Isso é escrituração. Então a gente vai registrar tudo. Comprou, vendeu, pagou, assumiu uma obrigação de pagar, reconheceu dívida, ganhou uma doação, fez uma doação, entrou um sócio, saiu outro sócio, vendeu mercadoria, prestou serviço, pagou juros, recebeu juros. Tudo isso vai ser escriturado, registrado na contabilidade. O que a gente fala? O que é isso aqui, ó? Linguagem contábil. Esse daqui tira o sono de muita gente. É o que a gente chama de partida dobrada. Então, quando a gente faz o registro da contabilidade, a gente está falando a partida dobrada. O famoso débito e crédito. Então, a gente está falando aqui de débito e crédito, tá? Então, escrituração, escrever em linguagem contábil. Como é que é a linguagem contábil? Partida dobrada, débito e crédito. Então, a primeira coisa que a contabilidade vai fazer, vai registrar, tirando foto. Pá, comprou, vendeu, fez isso, pá, beleza. No final do ano, no ano que eu falo, ano contábil, tá? No ano contábil, ela vai pegar tudo que escreveu. Olha só, parece... Por isso que eu tô falando para vocês que existe uma lógica, tá? Existe uma lógica. Olha, eu tô falando para vocês o seguinte, a contabilidade tá registrando, ó, tirando foto. Imagina lá, né, um adolescente que tem um diário. Tudo que tá acontecendo durante o dia, né, tá registrando. Ó, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, e amanhã de novo, tal. Chega numa determinada data, geralmente final do ano, eu vou pegar tudo isso que eu escrevi e vou fazer um relatório. Sacou? Acorda, tô falando para você que a contabilidade chega numa determinada época do ano, vai pegar tudo que escreveu, registrou, comprou, vendeu, recebeu, pagou funcionário, pagou imposto, reconheceu dívida, entraram com uma ação contra a empresa perdeu, tem que pagar, o sócio colocou dinheiro na empresa, o sócio saiu e tal, o governo deu subvenção, foi um monte de coisa. Pera aí, agora eu preciso juntar tudo isso e mostrar o que aconteceu durante o ano e como que está o meu patrimônio, certo? É isso que eu tenho que fazer. E como é que chama-se essa técnica? De condensar tudo em relatório.
A gente chama isso de demonstrações contábeis. O que são demonstrações contábeis, Vinícius? São relatórios elaborados pela contabilidade que vão mostrar tudo aquilo que aconteceu. Cada demonstração tem uma finalidade, todas elas ligadas ao que a gente fala todas elas ligadas ao objetivo da contabilidade, fornecer informações para tomada de decisão, controlando o patrimônio, apurando o resultado. Então, registrou, escreveu, agora nós vamos elaborar os relatórios de tudo que aconteceu naquele período de tempo, que a gente chama esse período de tempo de exercício social. É um período de tempo, geralmente um ano, 12 meses. Então, ao final do ano, final dos 12 meses, vamos montar as demonstrações contábeis, que são relatórios. Vamos colocar aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Então, qual é a segunda técnica? Demonstrações contábeis. Vamos lá. Na contabilidade, principalmente a contabilidade que nós estamos estudando, tá, pessoal? Que é a contabilidade, tá? Comercial, contabilidade privada, contabilidade societária, né? Contabilidade geral. Nós temos 7 demonstrações. Vamos lá comigo, ó. Primeira demonstração, balanço patrimonial. E já fazendo aí o gancho, tá? Essa demonstração, ela está intimamente, presta atenção no que eu estou falando, ela está intimamente ligada, né? À função, o balanço está intimamente ligado à função administrativa da contabilidade. Função administrativa, né? Administrativa. É difícil. Vamos lá. Função administrativa. Tá? Que é o quê? O controle do patrimônio, certo? Beleza. Segunda demonstração contábil, muito importante. A demonstração do resultado do exercício. A nossa DRE. E a DRE, ela está ligadinha com uma outra demonstração, que a gente chama de demonstração do resultado abrangente. E a sigla aí, ó, DRA. Essas duas demonstrações contábeis, elas estão intimamente ligadas à função econômica da contabilidade. Lembrando que a função econômica é o quê? A apuração do resultado, lucro ou prejuízo. Demonstração do resultado ligada à apuração do resultado, beleza? Então, quando a gente quer saber se a empresa teve lucro ou prejuízo, nós vamos olhar quem? A demonstração do resultado do exercício, beleza? Então, a gente vai olhar essas demonstrações, certo? Beleza, temos ainda mais 4, que são demonstrações que não aparecem muito em prova, a não ser quando se exige, né, uma contabilidade mais pesada, mais avançada. A primeira é a demonstração dos fluxos de caixa, DFC. Autoexplicativa, né? Ela evidencia o quê? Qual é o fluxo de caixa da empresa e a composição desse fluxo de caixa, tá? Então, quanto que movimentou de caixa no ano e qual foi a origem desse caixa, né? Atualmente nós temos 3 tipos de caixa na empresa: o caixa operacional, o caixa de investimentos e o caixa de financiamento e tal. Outra demonstração
é a demonstração do valor adicionado, DVA. Demonstração contábil que vai mostrar para a gente qual é, tá, a riqueza gerada pela empresa, pela entidade. Né? Se eu comprei, por exemplo, um celular por 1.000 e vendi por 2.000, eu adicionei R$1.000 de riqueza nesse celular. Então a DVA, a demonstração do valor adicionado, vai evidenciar isso. O quanto de riqueza uma empresa gerou e como que ela distribuiu essa riqueza. Então, ela pagou tanto de imposto, dessa riqueza gerada. Ela pagou imposto, ela pagou funcionário, ela pagou juros, pagou despesas, distribuiu lucro. Então, como que essa empresa, quanto de riqueza gerada e o quanto de riqueza distribuída, tá? Outra demonstração que nós temos aí muito importante é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. DLPA. DLPA. Autoexplicativa, né, pessoal, também essa demonstração evidencia o quê? O lucro obtido no exercício ou o prejuízo e como é que ele foi distribuído, tá? E temos uma última demonstração, estou falando que, como eu estou dizendo para vocês, demonstração da contabilidade geral, societária, privada, tá? A demonstração das mutações do patrimônio líquido. DMPL, tá? Essa demonstração das mutações do patrimônio líquido é uma demonstração que evidencia para a gente quais as modificações no patrimônio líquido da entidade. Ah, Vinícius, o que é patrimônio líquido? É a diferença entre bens e direitos e obrigações. Nós vamos falar alguns conceitos aqui, a gente vai ver posteriormente. Então, tenha um pouquinho de paciência. Esse é só o primeiro encontro, tá? Só a primeira parte, né? Vamos lá. Depois que eu elaborei todas essas demonstrações, e a gente vai estudar e vai ver que nem todas as empresas precisam elaborar todas. Às vezes a lei fala assim, olha, você que é tal empresa nesse estilo aqui, tem que elaborar essa. Você que não é nesse tipo de empresa, você não precisa não. Pode elaborar se quiser, mas não é obrigado. Então tudo isso a gente vai vendo, né, ao longo aí das nossas aulas, tá? Então a terceira técnica é o quê? Bom, veja, eu registrei tudo no meu diário, eu elaborei relatórios de tudo que aconteceu, agora eu preciso entender o que são esses relatórios, né? Eu preciso extrair informações desses relatórios. Aqui entra um conceito muito bacana que a gente estuda lá em análise de informações e banco de dados, né? A diferença entre dado, informação, conhecimento e inteligência, né? Eu tenho dados registrados, escriturados, montei relatórios, e agora eu vou extrair conhecimento, inteligência desses relatórios. E para isso a contabilidade vai usar uma técnica dela também, chamada de análise das demonstrações. Ó, veja que é lógico, não tem uma cronologia. Primeiro eu registro, depois eu monto o relatório do que eu registrei, agora eu vou analisar esse relatório. Então a terceira técnica aqui, ó, é a análise. Opa! Cadê aqui? É a análise das demonstrações contábeis. Então, o que é a análise das demonstrações contábeis? É extrair informações dos relatórios, das demonstrações. Então eu vou extrair. Eu posso extrair essas informações através de análise horizontal. Vou até colocar aqui direitinho para você poder anotar. Ó. Análise horizontal
e vertical e análise por índices. E aí, galera que estuda isso, né, análise por índices, índice de endividamento, índice de imobilização do capital, capital de giro, capital circulante líquido, crescimento do ativo, redução do passivo. Então tem um monte de coisa que a gente pode fazer aqui, que isso aqui, inclusive, é uma matéria que a gente vê na faculdade em 2 semestres, para você ter noção. Então são 2 semestres, 2 cadeiras de análise das demonstrações, tá? E por último, nós temos uma técnica muito presente em outros concursos públicos e uma carreira muito bacana de se exercer, que é a auditoria. O que é a auditoria? Tá? A auditoria é uma técnica que busca analisar todas as demonstrações e a escrituração e dizer se elas estão livres de distorção relevante. Então, a auditoria é uma técnica que faz análise, vamos colocar aqui, ó, analisa tá? Os relatórios e emite opinião, tá? Então, o auditor é aquele camarada, a auditora é aquela profissional que vai olhar os relatórios e vai dizer o seguinte, aí, os relatórios estão certinho, estão tranquilo, tudo elaborado dentro dos conformes, observaram as normas, a legislação, beleza. Ou então o auditor fala assim, tem erro aqui, hein? Foi erro, não tem fraude. Né? Então o auditor ele vai dizer se está tudo certinho, se houve erro ou se houve fraude. A diferença entre erro e fraude é a intenção, né? Você errou, você é bizonho, você é raro, né? Você não sabe, cometeu um erro. Você fraudou, você sabia que estava errado e fez com a intenção de fazer errado mesmo. Então existe uma diferença entre erro e fraude. Tranquilaço? Vamos fazer algumas questões para a gente ver? Olha só. Vamos lá fazer algumas questões aqui, ó. Primeira questãozinha aqui, ó. De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento, ele foi corroborado na ciência contábil por Vincenzo Masi, que identificou como objeto da contabilidade. Enrolou, só para te perguntar o objeto. Qual é o objeto? É esse camaradinho aqui, ó, tá? Conta, vamos ver que contas são nomes que caracterizam fenômenos, né? Azienda é o campo de aplicação. Rédito e lucro são resultados, tá? Então não tem nada a ver. Essa daqui de graça, ó, prova de perito, ó. Prova top. O principal objetivo da contabilidade, cuidado para não confundir com o objeto, tá? Cuidado para não confundir com o objeto. Na hora da prova, você lê, meu irmão, passa batido, velho. Na hora da prova, você lê objetivo, é objeto, meu irmão, certo? Principal objetivo é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas, entre as quais, ou seja, tem um monte de finalidade. Eu forneço informação para um monte de coisa, mas dentre esse monte de coisa, planejar, controlar e auxiliar no processo de tomada de decisão. Contabilidade fornece informação para tomar a decisão, para ajudar no planejamento, no controle do patrimônio. Pô, essa daqui tá top, certinha, né? Como diria o outro, né? Fácil, né? Fácil. Calma aí, irmão, faz isso comigo não, velho. Questãozinha dada, hein? Essa foi fácil, hein? Vamos lá. Segue o bonde, segue o bonde. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas. Já, ó, essa questão já vai me dando o quê? Vai me dando um calafrio, né? Falou objeto, entidade, tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. O objeto é o quê? Patrimônio. Tem erro, velho. Conjunto de quê? Bens, direitos,
e obrigações, tranquilaço? E aqui as entidades econômico-administrativas são o campo de aplicação. Corre pro abraço, vem tranquilo, de boa, né, velho? Mais uma aí, ó. A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Sai pra lá, rapaz, sata pra trás, tu é doido, velho? Análise de balanço é sinônimo de análise das demonstrações contábeis. É até engraçado, né? Eu, quando fui fazer faculdade de administração pública, né? Falava-se análise de balanço, né? Mas no balanço mesmo não tem muito não, velho. Balanço tem um, que é o patrimonial. O restante é tudo demonstração, né? Então tá de boa. Beleza? A contabilidade integra o rol das ciências exatas. Jesus, meu irmão. Nem continua lendo, velho. É ponto garantido. Isso aqui é questão para você chegar em casa e alguém perguntar para você assim: aí, como é que você foi na prova? Acertei uma. Uma eu tenho certeza. Essa é aquela questão de boa, né, velho? Essa daqui, exatamente. Essa daqui é aquela, porra, não zerei, velho. Essa daqui, pô, eu acertei. Né? Se for prova do CESP, não pode nem dizer que não zerou, porque um errado eu não acerta. Eu falei, uma eu acertei, mano. Então, eu fico até bolado, porque numa questão dessa, né, você bate o olho na questão dessa e fica, cara, deve ter alguma pegadinha aqui, irmão. Não é possível não, velho. Será que é isso aqui mesmo? E às vezes é, pô. Tem que confiar, tem que confiar. A contabilidade se define como a ciência do patrimônio. Olha que bonito, hein? A contabilidade se define. A contabilidade pode ser definida como a ciência do patrimônio, cujo objetivo, para que ela existe, hein? É captar elementos sensíveis, perceptíveis e habituais das transações que afetem a riqueza das organizações. Aí você, e agora, hein, irmão? Ó, qual é o verbo? Captar. Captei vossa mensagem. Tá errado, irmão. Contabilidade não capta nada. O objetivo da contabilidade é fornecer informações, prestar auxílio para tomada de decisão, certo? Então, bicho, fica tranquilo, irmão. Você vai conseguir, relaxa. Permitir o planejamento, o controle, a análise patrimonial com vistas, com objetivo para tomada de decisão, constitui o objetivo da ciência contábil. Olha que bonito essa questão, cara, até uma lágrima. Quando você vê uma questão dessa, você, essa aqui eu sei, irmão. Essa daqui eu não erro. Então é isso aí mesmo, controle, a análise com vistas à tomada de decisão é objetivo, é isso aí mesmo, irmão. Corre para abraço, já acertou duas, fala aí. E aí, cheguei na prova, já acertei duas, pô, tá ruim, tá falando o quê? Ó, o objeto da contabilidade se restringe, fica restrito, só fala do aspecto quantitativo, falso. Falei para você, o controle da contabilidade é no aspecto qualitativo e quantitativo, o que compõe e quanto vale. Quantitativo só é quanto vale. Eu não quero saber o que compõe também. Né? Os investimentos e as modificações na situação do patrimônio são estudados pela dinâmica patrimonial. Contabilidade estuda, controla, registra, evidencia os fatos ligados ao patrimônio. E eu falei para você, fato é o quê? Aquilo que mexe no patrimônio. Investimento e as mudanças no patrimônio. Gabarito certíssimo. Mudanças na situação do patrimônio, investimentos que fazem na empresa, isso tudo é estudado, é controlado, é registrado, é evidenciado pela contabilidade. Falei comigo, se você não é contador de formação, se você não é contadora, meu amigo, amanhã você vai se matricular em contabilidade, que você está emocionado, que está acertando. A contabilidade teórica consiste no registro das operações. Quando eu falo contabilidade consiste em, em mais o, olha aí, português, consiste em alguma coisa, consiste no registro. Eu posso falar que teoria é registro? Não, irmão, teoria não é registro. Contabilidade teórica está ligada ao quê, pessoal? Está ligada ao estudo das normas, dos conceitos, dos pronunciamentos, no desenvolvimento de novas teses,
das novas doutrinas. Contabilidade tem doutrina, Vinícius? Tem. Se você não sabe, contabilidade é muito mais irmã do direito do que da matemática. A matemática para contabilidade é aquele primo de segundo grau que de vez em quando vem na sua casa para te perturbar. Já o direito não, o direito é aquele amigo, fechamento, aquele primo gente boa que é mais amigo do que o seu próprio irmão. É a contabilidade e o direito estão, ó, de mãos dadas, pertinho um com o outro, dançando coladinho. Então, contabilidade tem norma, contabilidade tem princípio, contabilidade tem regras, igualzinho direito. Mas não se confunde com direito. Nós vamos ver lá na frente, no estudo da teoria da contabilidade, que a contabilidade, eu vou olhar para o direito e vai falar assim, você está dizendo que é compra, meu amigo, mas eu estou vendo um aluguel. Como assim? Pô, certo? Por exemplo, quando a contabilidade olha lá para o cara que, eu quero comprar o seu terreno, mas eu não quero pagar o ITBI. O que a gente faz? A gente vai lá, constitui uma empresa. Eu entro com dinheiro, você com o imóvel. Depois a gente desfaz a empresa, eu que entrei com dinheiro fica com o imóvel, você que entrou com o imóvel fica com o dinheiro. E aí o cara acha que tá o quê? Tá ludibriando o Estado, né? Só que é o seguinte, a legislação do ITBI, né, do imposto lá, fala o seguinte, que somente, né, ao promitente, né, se voltar para o mesmo. Se o cara constitui uma empresa com terreno e na hora que fecha a empresa ele sai de volta com terreno, ele não precisa pagar imposto. Mas se ele entrou com terreno e saiu com dinheiro, quem ficou com terreno tem que pagar o imposto de transmissão de bens. Isso a contabilidade vai olhar assim, vocês constituíram empresa, mas na verdade isso foi uma compra e venda. Então eu, contabilidade, vou registrar como compra e venda. Tô cagando como é que vocês fizeram isso. A gente chama isso de essência sobre a forma. A contabilidade registra os fatos olhando para a essência. Não importa a forma jurídica. Não, mas eu fiz contrato e não sei o que, velho. Isso é importante para o direito. Eu aqui da contabilidade tô vendo claramente vocês fazendo uma compra e venda. Então a contabilidade teórica, a teoria da contabilidade estuda isso. Registro, aqui eu já estou praticando contabilidade, aqui eu já estou debitando, creditando, escrevendo livro e etc. O item está errado, beleza? Contabilidade aí, olha, esclarecendo na sua cabeça, tá tudo iluminando, você entrou aqui nessa aula, você veio nesse curso pensando que contabilidade era um túnel escuro, onde não tinha uma luz lá no fim do túnel. E essa luz começa a aparecer, você começa a entender esse troço. E tá descobrindo que contabilidade não tem nada a ver com matemática. Contabilidade é lei, contabilidade é norma. Vamos comigo, olha só. Agente da PF, considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivo e finalidade. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio, certo? E tem gente que ainda errou essa questão na prova da PF. De duas, uma, ou a pessoa não estudou, ou a pessoa realmente achou que tinha alguma pegadinha e foi pego na pegadinha do malandro e aí é glu-glu. Beleza? Beleza, pessoal. Com isso a gente fecha aqui nossa aula de hoje. Falamos sobre conceito da contabilidade, ciência social, que estuda, registra, controla, evidencia os fatos ligados ao patrimônio. Patrimônio é o objeto da contabilidade. Contabilidade fornece informações para a tomada de decisão. Para quem? Para quem tiver interesse, meu camarada. Contabilidade estuda o patrimônio, é o seu objeto. Ela olha para o patrimônio e fala assim, vem cá, vou te possuir, patrimônio. E esse patrimônio é de quem? Das entidades econômico-administrativas, das famosas aziendas, que podem ter fins lucrativos, aziendas econômicas, ser sem fins lucrativos, aziendas sociais, ou podem até gerar lucro, mas reverter o lucro em todos os benefícios às aziendas econômico-sociais. Vimos também que a contabilidade tem duas funções. A função administrativa controla o patrimônio
e a função econômica, que apura o resultado, lucro ou prejuízo. Então, uma coisa é patrimônio, e eu quero que você já guarde na sua gaveta aí, ó, separa. Patrimônio é uma coisa, lucro e prejuízo é outra. Patrimônio não se confunde com lucro e prejuízo. Esse lucro e prejuízo afeta o patrimônio, mas são coisas diferentes. Não confunda isso na sua vida. Isso vai ser muito útil lá na frente. Lucro, receita e despesa não se confunde com patrimônio. Patrimônio é uma coisa, receita e despesa é outra. Calma, Vinícius, você está falando muito rápido. Eu sei. Nós vamos ver isso depois, tá? E a contabilidade tem 4 técnicas: escrituração, demonstrações, análise das demonstrações e auditoria. Tranquilaço? Essa foi a aula inicial, aula 1, aula 0, aula básica, introdutória do nosso assunto que nós vamos ver durante todo o nosso curso, beleza? Espero que você tenha gostado e que a gente possa se encontrar nas próximas aulas, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço do seu professor Vinícius, que a gente possa se encontrar na próxima aula, se Deus quiser. Bons estudos!